agora é um horário que devagarinho cada um vai vindo e a gente vai, então, começar. E eu quero oficialmente dar as boas-vindas para vocês, dizer que é um momento muito especial para nós, né? Nós encerramos os nossos workshops e a gente não teve mais contato. E esse está sendo um momento da gente se encontrar. Então, está sendo um momento muito feliz, né? Muito feliz com a chegada de todos vocês. E eu quero me apresentar oficialmente, né? Quem não me conhece, meu nome é Zilma, eu sou consteladora familiar, tenho formação, sou pedagoga, tenho mestrado em educação e dei aula como professora universitária durante 10 anos, deixei para trás, né, com muito amor, com muita gratidão e dei início a um novo processo, uma nova missão, que é esse trabalho de constelação. E quero falar também do nosso convidado especial que está aqui, né? Vou deixar ele se apresentar, que é o Vanildo da Feedback. Ok, Cris. Estou vendo aqui que o Fernando falou que o Pitoco mandou um beijo. Que bacana. Muito, que delícia! Mas boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer muito grande poder estar com vocês nessa noite, nessa live, né? E é com muito carinho que eu recebi o convite, eu fui convidado para participar dessa live. E a minha esposa, ela está dando início a uma série de lives, né? E eu fui contemplado com a primeira live, viu? E fiquei muito orgulhoso por esse trabalho que ela está iniciando e também muito orgulhoso pelo trabalho que ela já realiza, principalmente com a constelação, com os resultados que ela vem obtendo nos acompanhamentos que ela está fazendo. Então, fico muito feliz por esse sucesso, por essa realização dela dentro do trabalho que a gente faz na nossa empresa, né? Nós estamos há 31 anos com a Feedback Consultoria, eu sou consultor há 31 anos, né? Com desenvolvimento empresarial, para quem não conhece, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento empresarial, nós trabalhamos na parte também da gestão como um todo, né? E também fazemos trabalho na área do comportamento. Dentro do nosso trabalho, nós também trabalhamos muito a questão do comportamento. E hoje nós vamos compartilhar um pouco dessa experiência. Nós vamos estar envolvendo aqui dois temas importantes, duas áreas, né? Uma, a constelação familiar e sistêmica, e outra, a psicologia positiva. Então, nós vamos aqui estar abordando esse tema, que é um tema muito importante, é um tema que a gente trabalha com ele há anos no nosso escritório, no nosso consultório. Nós atendemos diversos casais, nós atendemos diversas situações de relacionamentos, né? Então, além da nossa experiência, nós vamos trazer aqui os conceitos, tanto da constelação, dos estudos da constelação. A Zima vai falar um pouco depois sobre isso, e também nós vamos falar a respeito de muitas intervenções que podem ser feitas para desenvolvimento dessas relações através da psicologia positiva. Ok? É com você. O nosso tema, né, como vocês sabem, é para que o amor dê certo e possa florescer. Por que a gente escolheu esse tema? Primeiro, porque nos nossos workshops a gente tinha uma programação e eu tinha um sonho, assim, uma vontade muito grande de que no mês de junho está fazendo tá fazendo um workshop, na verdade, não uma live. Está fazendo um workshop com essa temática sobre relacionamentos de casais. É um tema muito buscado, muito procurado, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E aí o pessoal sempre perguntava, Zilma, quando que vai ser o workshop de casais, de relacionamento de casais? E eu falava, no mês de junho nós vamos fazer um workshop bem bacana. E como não foi possível, então eu resolvi empreender nesse caminho das lives, né? E aí a gente vai lançar 5 lives, toda terça-feira, vocês já estão convidados, né? E aí, cada terça-feira nós vamos ter um convidado, vamos ter um tema diferente, muito enriquecedor, eu acredito, tá? E o Vanildo,
ele recebeu esse convite principalmente por causa desse trabalho que ele faz já com casais, ele tem muita experiência, ele atende, né, acompanha e atende muitos casais, e os conceitos da psicologia positiva, com certeza, eles vão trazer mais uma complementação para a discussão que nós vamos fazer em cima da constelação familiar e sistêmica. Então, o nosso objetivo basicamente é esse. Gente, melhor colaborar, né? O objetivo dessa conversa nossa, na verdade, colaborar para a melhoria dos relacionamentos de casal, trazendo a perspectiva da constelação familiar e da psicologia positiva. Então, não tem nada a ver com a minha opinião, eu queria já deixar isso desde já bem claro, não tem nada a ver com a minha opinião, o que eu penso, o que o Vanildo pensa, tá? Nós estamos trazendo aqui um conhecimento sistematizado, que é muito utilizado, que é muito rico, e que hoje tem se configurado como um conhecimento de ponta, né? Um conhecimento que traz um embasamento extraordinário para a vida da gente, ok? E só completando, né? É muito importante, numa live que eu fiz há um mês atrás, mais ou menos, uma amiga, ela comentou, no final da live, deu os parabéns pelo trabalho e comentou, e deu os parabéns pela congruência, por eu ter sido congruente na minha fala, por eu estar falando exatamente aquilo que eu pratico. Então, muito do que a gente vai estar passando para vocês são práticas baseadas no nosso conhecimento, no conhecimento adquirido da psicologia positiva, no conhecimento adquirido também da constelação e de outras áreas, né, que a gente procura aplicar na nossa vida. Isso é uma busca constante, nós vamos falar sobre isso. Os relacionamentos são construções no tempo, eles não terminam, eles são construções no tempo. E o tempo todo a gente procura estar aplicando o conhecimento que a gente adquire na nossa vida. Uma das coisas que nós vamos falar, e vai permear essa live nossa, né, é que nós somos humanos. Nós somos humanos. E nós precisamos, apesar da gente saber que, por ser humano, a gente tem as nossas limitações, os nossos erros, né? Mas a gente precisa aprofundar um pouco nisso para entender a natureza da humanidade. A natureza do aplicar, fazer, experimentar, errar, fazer, de construir isso no tempo. Então, essa congruência vocês vão ter minha, da Zilma também, durante essa live, em passar para vocês aquilo que a gente procura aplicar. Da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Não tem aqui uma receita, não tem aqui uma fórmula de casal, nem isso não. Tem aqui, realmente, como ela falou muito bem, a importância dos estudos da ciência e baseada naquilo que acontece, que é fato, que dá certo, que funciona. Ok? E aí eu vou começar falando um pouquinho para vocês a respeito da constelação, a respeito do seu criador, porque eu sei que aqui eu tenho vários clientes, várias pessoas que participaram dos workshops, mas eu tenho pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar da constelação e o que é e como é que ela funciona. Então, vou passar rapidamente algumas informações sobre isso. É um tipo de terapia, constelação familiar, é um tipo de considerado uma terapia breve, é uma abordagem muito eficaz que ela permite que, através de você acessar informações, através buscar informações a respeito do que acontece com você, um problema, uma dificuldade que você tenha, buscar isso na sua ancestralidade, buscar nos seus antepassados, o que pode ter ocorrido, e nas suas informações de criança, nas suas informações ligadas às relações com seus pais. Então, a constelação ela possibilita isso. Quem criou a constelação foi Bert Helling, né, um alemão que faleceu ano passado, com 93 anos, e ele sistematizou todo o conhecimento que embasa a constelação. Ele tem
São mais de 115 livros, mais de 1 milhão de exemplares em todo o mundo. A constelação é muito conhecida na Europa, Estados Unidos, muito utilizada, muito buscada, né? E ele não ficou só numa área, ou ele criou em cima de algumas informações. Não, ele fez um estudo muito amplo, muito vasto. Ele, primeiro, logo mais novo, ele era um padre católico e ele foi enviado para fazer um trabalho junto aos Zulus, uma tribo da África. E lá ele ficou por 16 anos e, para surpresa dele, ele observou que eles viviam em sintonia, que havia muito equilíbrio, que eles resolviam os conflitos ali entre eles de uma forma muito eficaz e muito impressionante a forma harmoniosa como eles lidavam com as dificuldades, né? Relação pai e filho, relação de casal, todos os tipos de relação. Então, dali ele saiu e ele largou a carreira dele, né? Largou o sacerdócio e ele foi em busca. Ele estudou psicanálise, ele estudou vários tipos de terapia, ele era hipnoterapeuta, exoriano, e ele foi o buscador, ele não cessou, né? Nenhum momento antes ele não parou a busca dele até ele sistematizar e conseguir trazer todas essas informações. O trabalho de Bert Hellinger hoje é reconhecido mundialmente e basicamente o que a constelação faz, né, o que ele fez a vida inteira foi estudar as relações familiares. E ele estudou de uma forma tão ampla que o que ele conseguiu desenvolver e criar, hoje a gente aplica em diversos outros sistemas, né, como o sistema educacional, o sistema jurídico, o organizacional. Hoje as constelações estão nas empresas, então em diferentes âmbitos, né? Diferentes âmbitos. E o que ele fez a partir desses todos os estudos que ele fez? Ele criou 3 leis. E dessas 3 leis, ele criou, né, ele desenvolveu uma aplicabilidade em todas as áreas. E hoje nós vamos falar dos relacionamentos, nós vamos até os relacionamentos. As 3 leis são, acho que muita gente conhece, né? Hierarquia, quem está acompanhando aí que já participou dos workshops, equilíbrio e pertencimento. São as 3 leis, chamadas também, né? São leis sistêmicas e conhecidas como leis do amor. As 3 leis, então, quando a gente analisa, quando a gente olha com amor, busca entender os conflitos, dificuldades, as dores, a gente sempre vai esbarrar nessas 3 leis. Então, hierarquia significa a ordem de chegada, né? Quem chegou primeiro no sistema tem prevalência, tem que ser respeitado e reconhecido. Basicamente isso, né? Os nossos pais chegaram antes, eles têm prevalência. A eles nós devemos toda a honra e respeito. Nós viemos depois, né? Então, nós somos menores. A lei do equilíbrio, que é uma lei de troca, que a gente conhece também, o equilíbrio entre dar e o receber. Nas relações, esse equilíbrio deve ser observado, porque as relações se fortaleçam, né? Então, não dar demais e nem não dar demais e saber receber, saber retribuir, né? Então, que sejam relações equilibradas no sentido de se dar e de receber. E o de dar e se tomar, né? E o pertencimento. Todos têm direito de pertencer. Não importa, né, quem você seja, suas atitudes. Todos precisam fazer parte. Todos têm um lugar no sistema. E quando isso não é respeitado, ocorre a exclusão. E a exclusão gera dificuldades, emaranhamentos que podem passar de geração para geração. Então, as 3 leis são basicamente essas 3. E o que ele fez? Quando ele catalogou essas leis, observou e foi aplicando, né? Com relação ao relacionamento de casais, ele estudou essas leis, estudou
um grupo de casais, de 185 casais em diferentes países. Estados Unidos, Suíça, países diferentes, tá? E aí ele, durante vários anos, ele filmou tudo, catalogou tudo, fez várias constelações, observou. Então ele fez um estudo em loco mesmo, mais de 5.000 horas de filmagens, e ele chegou a essas conclusões que originaram esse livro aqui, que a gente vai estar se basando, Para que o Amor Dê Certo. Dá para vocês verem, tá ao contrário, né? Saiu ao contrário, para que o amor dê certo. Então, desse trabalho que ele fez com esses 185 casais, surgiu esse material, que hoje é de grande valia, que todos nós utilizamos. E para que o amor dê certo, Bert Helling disse que algumas condições devem ser observadas. E aí a gente vai listar algumas delas. Gente, isso não se esgota. A gente poderia fazer umas 10 lives, que eu acho que nós teríamos alguma coisa ainda para falar. Então, eu peguei os tópicos mais importantes, aqueles que eu observo que são de maior força, que tem maior incidência. Quando você faz uma constelação, a gente observa que aparece muito nas constelações, né? Então, nós vamos estar falando sobre esses 3 tópicos rapidamente. Então, eu vou falar a partir da constelação, o Vanildo vai falar da psicologia positiva e a gente vai estar fazendo uma troca, né? Aí, espero que seja uma troca equilibrada. E aí, a primeira para que o amor dê certo, tem que reconhecer algumas condições. A primeira condição, gente, é a condição de vínculo. O vínculo que a gente estabelece numa relação de casais é um vínculo indissolúvel. Tá? Então, a partir do momento que existe a consumação do amor, essa consumação ela tem efeito na alma. É um movimento espiritual. Então, não tem como você dissolver esse. E aí, alguém pode perguntar assim, Zilma, mas e se eu me separei, tive um divórcio e já estou no 2º ou no 3º relacionamento? Ainda permanece o vínculo. E para que você se dê bem, para que esse relacionamento se fortaleça, você seja feliz e tudo dê certo, é necessário que você honre, respeite e honre os relacionamentos anteriores. Tá? Então, aí entra já, a gente já pode observar o princípio, né, a regra da hierarquia e a questão do pertencimento. Porque na relação de casal, gente, não existe esse. Para Bert Helling, não existe esse. Nada de ex-mulher, ex-marido, tá? É primeira mulher, segunda mulher, primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. É nessa ordem, tá? Os relacionamentos posteriores que vão chegando, caso aconteça, o que tem que ser feito? Eles têm que ser reconhecidos e honrados, tá? E aí, na medida que você olha para aquilo, olha para aquele relacionamento, olha para aquela primeira mulher ou para aquele primeiro homem, né? Primeira esposa, o que você vai falar? Você vai falar, meu amor perdura. Olha que lindo, né? Você não está casado com ela mais, ou você está casado com ele, mas você teve um amor muito grande com ele. Você viveu uma relação de amor com ele, que foi consumada e que é um movimento espiritual. E aí você olha, essa mulher ou esse homem se sente reconhecido e respeitado, e está tudo certo. E você prossegue nas suas relações, prossegue para um outro relacionamento. Se nesse primeiro relacionamento você teve filhos, inclusive, gente, os primeiros filhos desse primeiro relacionamento, eles têm prioridade. Eles têm prioridade. Se no primeiro casamento você teve filhos, a mulher que chega no 2º casamento, ela tem que honrar e respeitar esses filhos e essa primeira mulher junto com o marido. Sabe por quê? Porque esses filhos, eles chegaram primeiro, então eles têm prioridade nessa ordem aí de chegada, nessa hierarquia. Tá? E aí você aceita, você olha com amor e tudo prossegue, né? Tudo continua, tudo tem andamento. Quando a gente observa um exemplo, o casal teve um relacionamento, separou, divorciou e entra no 2º. Aí a mulher, né, do 2º, ela fala assim, olha, a gente vai se casar, mas eu não quero saber que você tenha vínculo nenhum com a sua mulher, nem com seus filhos. Eles viveram lá e nós viveremos cá. Né? Então, ela já está excluindo, tá? Ela está excluindo, ela não está considerando a hierarquia dessa primeira mulher.
Então, aí é muito difícil esse relacionamento prosperar. Né? Então, Vanildo, você quer falar alguma coisa a respeito desse vínculo indissolúvel? Sim, sim. Só acrescentar, né? E também ratificar também a importância disso, né? Porque quando a gente está falando de vínculo, de elo, de ligação, né? Desse sistema do pertencimento, a gente está falando de uma coisa muito ampla e que vai muito de encontro ao que muita gente pensa na relação, né? Poxa, então eu tenho que honrar quem veio primeiro, eu tenho que honrar a primeira esposa, né? E é uma coisa interessante, porque ela faz parte daquele sistema. Tem uma frase célebre, né? Eu até anotei aqui para falar, que eu pensei agora, eu achei muito bacana. Você falando, eu fui lembrando, né? No dia do sacramento, do casamento, né? Geralmente nas igrejas, né? O padre tem uma frase que ele fala assim, até que a morte o separe. E é interessante isso, porque dá uma ideia de eternidade. Até que a morte separe é muito tempo. E até que a morte separe, mesmo eles não estando juntos. Olha que interessante. Então, nós estamos falando de uma coisa de cunho espiritual. Quer dizer, a gente vê alguns casais que eles, de repente, eles não continuam, mas existe uma honradez e um respeito muito grande pelaquela vivência, pelaquela experiência. Isso é muito rico. E quando a gente fala de relacionamento, é importante colocar também que a gente fala de relacionamento de um cunho de casamento, que é uma formalidade, né? Uma formalidade, um sacramento dentro da sociedade. Mas a gente fala de um relacionamento também, que ele pode ser um relacionamento de namoro, que perpetuou, de repente, 10 anos, 15 anos, né? A gente fala de relacionamento não só também de homem e mulher, a gente hoje em dia muito, vai além disso, né? Hoje nós temos outros tipos de relações, e a gente percebe os vínculos que são criados. Isso que a Zima está falando é uma importância muito grande. Honrar esses vínculos, respeitar esse momento, essa vivência, né? Essa experiência que você teve é fundamental. Respeitar e honrar essa experiência. Como eu falei na introdução minha, né? A gente precisa aprofundar um pouco mais nessa questão da humanidade. Então, aprofundar na humanidade significa reconhecer tudo aquilo que a gente experienciou e viveu. Tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que não deu certo. Né? Isso é muito rico. Nós estávamos vendo um filme esse final de semana, e no final de semana esse filme foi muito bacana. A minha filha gosta muito desse filme, né? E é um filme, eu não lembro do nome agora, Zilma, talvez você lembre, mas é um filme onde existe um pai com 2 filhos, a mãe é Porto Seguro, acho que é o nome. Como? Porto Seguro, eu acho que é o nome. Porto Seguro. Um filme muito rico. Então, o pai com 2 filhos, a mãe faleceu e surge uma nova pessoa. Eu não vou contar o filme todo, senão não tem graça, né? Mas é interessante como a primeira pessoa, ela abre espaço para a segunda pessoa. Né? Isso, de verdade, é amor. Porque o amor ele é muito maior, muito mais completo, ele tem cunho, tem gatilho espiritual. Ele é uma coisa emocional. Então tem gente, por exemplo, que rejeita a namorada que o outro teve há 10 anos atrás. Tem gente, por exemplo, que não gosta da ex-mulher ou do ex-marido. Enfim, na verdade foi uma vivência, foi uma experiência. Aquilo aconteceu, existe um elo de ligação. Tanto é que em determinados momentos você pensa naquilo ou vem uma lembrança daquilo. Existe um elo de ligação ali. E esse elo que ela está falando, a importância de você honrá-lo, note bem, depois nós vamos voltar nesse ponto, né? E respeitar essa vivência. Isso é muito importante. Okay? É interessante, eu vou falar 2 coisas. Uma, gente, esse vínculo, ele independe de casamento, viu? Não é só quem é casado, não, que tem esse vínculo. Namorados, noivos. Outro dia mesmo eu fiz uma constelação de uma pessoa que estava no 3º casamento e ele tinha um emaranhamento que nada se resolvia, ele não se deu bem com a primeira, não casou com a noiva, não se deu bem com a primeira, estava na segunda, com problemas, né? E aí a gente olhou para a noiva, justamente para essa relação. E aí a importância, se você que chegou depois, né, de você dizer 2 coisas para essa família que foi a primeira, ou para essa noiva que
ou né, que não houve casamento, ou para essa namorada que você teve um relacionamento bacana, um vínculo de amor e que não foi para frente, né? Você dizer sim, sim, você pertence, você fez parte, né? E vou falar obrigada. Quando eu falo, por exemplo, para uma segunda mulher, né? Para ela olhar para a primeira e dizer obrigado. Ela fala, por que eu tenho que falar obrigado? Você tem que falar obrigado, porque você saiu, né? Você perdeu para que eu ganhasse, para que eu estivesse aqui com segunda mulher hoje. Né? Então, assim, é um processo de humildade, né? De muito amor. Por isso que a gente fala que as constelações, quem busca a constelação tem que estar disposto a olhar com muito amor, né? Tem que estar disposto a olhar muito além. A Cíntia, ela escreveu aqui agora um pouco, eu pude ler, ela disse assim, que é um vínculo que se estabelece, o Vanildo citou a questão do padre falando, né, na hora do casamento, ela falou que é um vínculo que que segue após a morte. Sim, é um vínculo sistêmico que passa a fazer parte da memória celular daquele grupo sistêmico. Tá? Daquela família, daquele sistema familiar, na verdade. Se foi bom, será um vínculo positivo, memórias boas, né? E se não foi tão bom, podem surgir dores, né, que vão se manifestar futuramente nos filhos ou em outros relacionamentos. E o segundo tópico que a gente vai conversar seria a questão do relacionamento de casal, ele tem precedência em relação à paternidade. Né? Então, uma outra condição que ele reconheceu, né, para que o amor dê certo é que os casais observem isso. O relacionamento de casal nada mais vou usar meus bonequinhos aqui, gente, esses são os bonequinhos que eu uso para as constelações online. Nesse período de quarentena, a gente está atendendo muito online, e elas têm o mesmo efeito que a constelação presencial. Aqui na nossa live hoje nós temos a presença de algumas pessoas de outros países, inclusive, que já fizeram constelação online e que têm dado relatos de que funciona, né, que é muito bacana. Muito antes da constelação, muito antes da pandemia, eu já fazia constelação online, né, para atender essas pessoas à distância. Então, funciona assim, relacionamento de casal, vem lá, né, um rapaz e uma mocinha, um homem e uma mulher, né? Não importa a idade, e poderia ser dois homens e duas mulheres também, a gente sabe dessas possibilidades, e aí eles chegam, tá? E eles começam uma relação, eles são pessoas diferentes, tem início uma relação aqui, e aí os dois chegam juntos, então eles têm paridade, eles têm direitos iguais, eles têm uma posição de igualdade aqui, né? E aí eles vão se relacionar, vão casar, ou vão viver juntos, vão viver uma relação de amor, vão consumar esse amor, e aí vem os filhos, tá? Então, eles são grandes, eles chegam primeiro, né? Eles têm prioridade. Na hierarquia, eles têm prioridade. A gente tem que lembrar disso. Os filhinhos vêm depois. Um filhinho, mais outra filhinha, né? Vão chegando os filhinhos depois. Os filhinhos, como eles chegam depois, nessa ordem, né? A prioridade é dos pais. Quem tem precedência são os pais. Então, os filhos que chegam depois, eles não têm que saber muito da vida dos pais, eles não têm que opinar na vida dos pais, eles não têm que interferir, eles têm que respeitar e honrar esses pais. Que esses pais, que é dessa relação de amor, que foi possível, né, eles chegarem, eles nascerem, eles estarem aqui. Então, o que a gente observa, uma dificuldade que a gente observa nas relações de casais, é que quando os filhinhos chegam, muitos, geralmente a mulher, né? A gente não pode generalizar, mas a maioria das vezes, o instinto maternal fala mais alto, e aí o marido vai ficando meio que de lado. Aí eu tenho que cuidar do nosso filho, hoje eu não posso, não, a gente já não vai fazer mais isso, não, a gente já não pode sair tanto, agora tem as crianças, né? E a gente vai deixando a vida de casal meio que de lado, e às vezes o marido também é muito apegado, né? Não deixar as crianças sozinhas, não é bom. E aí a vida a dois vai ficando meio que de lado, né? Então, para que dê certo, ele realça que a paternidade, ela não pode de forma alguma atrapalhar
essa relação estabelecida a dois. Esse processo que ainda está sendo sedimentado. Né? Quer falar, Vanildo? Sim, só completando a importância, né, da hierarquia. Da hierarquia, né? Quem chegou primeiro? O casal chegou primeiro. O casal chegou primeiro. A prioridade é ele, é ela. É muito comum na sociedade moderna. Falhou? Falhou? Não, tá ouvindo. Não, tá ok para mim. Colocação dos filhos, né? Tá ok. Dentro do casal e interferindo diretamente na posição do casal, né? E isso é uma coisa para ser administrada, porque realmente os dois eles têm que ter essa tranquilidade, essa natureza de priorizar o outro, priorizar o outro. Eles começaram, existia uma unidade, existia uma outra unidade, que a gente chama de unidade 2. Essas duas unidades fizeram uma nova unidade, que é a unidade da relação, e aí vieram depois os filhos. Né? Então, a prioridade é sempre ele ou ela, depois os filhos. E essa hierarquia ela precisa ser mantida. O respeito que o filho ele tem pelo pai, pela mãe, essa posição que ele ocupa dentro da hierarquia da família é muito importante. Né? Às vezes, na sociedade moderna contemporânea, é muito comum, às vezes, o filho ele empatar com os pais. Ele agir, né, como se fosse o pai ou a mãe. Ele assumir um papel que não é dele. Né? E aí o casal, na sabedoria, na experiência e nessa lucidez de caminhada, né, dos dois, eles precisam ser muito fortes para poder colocar essa hierarquia, né, ajustar isso para que haja realmente uma relação mais harmoniosa, mais equilibrada possível. Ok? Deu para ouvir bem? Tem uma pessoa que disse assim, eu não consigo ver quem é, mas dá para eu ler. Meus pais se separaram há quase 30 anos e hoje escolheram morar perto um do outro para cuidar um do outro. São como melhores amigos. Então, é um amor, né? É um amor que foi respeitado, que foi reconhecido, e é o que Bert Hellinger fala, que quando a gente começa, a gente está no período de pico, né? Muita paixão, e com o tempo a gente vai viver o período do vale, né? Vai se acalmando. E eles aí já na Angola coloca já com 30 anos, né? Então, eles já estão no período de calmaria e de reconhecimento mesmo do lugar de cada um. Né? Você quer falar, Vanildo? Você quer falar? Você gostaria de falar alguma coisa? Muito Posso bonito. prosseguir? A gente vê vários exemplos nesse sentido, isso é muito rico. Estou falando. Você está ouvindo? Está me ouvindo? Está ouvindo, sim. Oi. Uma transcendência. E a gente vai falar disso até o final da live, né? Mas esse tipo de comportamento, onde depois de muito tempo, né, passado muitos anos, um é solidário ao outro, acolhe, fica perto, né? Há uma transcendência. É o que eu falei no começo. É uma coisa mais com o espiritual. Essa relação, esse vínculo, né? Ele é um vínculo que ele perdura. Ele perdura. Eu não desisto dos outros. Ou não deveria desistir. Né? Eu posso discordar das ideias, eu posso não gostar do comportamento, eu posso não gostar daquelas ações, daquelas atitudes, mas eu não discordo como ser humano, sabe? Isso é muito rico. E isso tem muito a ver com o que a Zilma falou no começo. Tem muito de humildade, de você envergar perante o outro, né? E reconhecer a humanidade, né? O ser que tem ali. Então, quando chegamos num grau de nobreza, assim, nós estamos no caminho, realmente, um caminho de um crescimento, de um florescimento humano fantástico. Quando a gente consegue realmente entender no outro, ver no outro aquilo que o outro tem de melhor. E é isso que a psicologia positiva traz. A psicologia positiva, ela foca naquilo que dá certo. Ela foca naquilo que funciona. Ela foca naquilo que dá resultado. Então, no conjunto da obra, as pessoas elas têm suas virtudes, elas dão certo.
Em alguns pontos eu discordo, em alguns pontos eu não concordo, né? Mas as pessoas são, elas têm o seu brilho. Sim. Foi, falhou um pouquinho, né? Eu vou devolver um pouco, Voltou. Não, tá. mas eu achei muito bem colocado essa questão do casal, né? Muito rico. E aí mostra essa transcendência. É muito mais do que uma ideia, do que uma crença, do que eu concordo, do que eu discordo. É além disso. Eu não desisto das pessoas como seres, sabe? Esse vínculo é fantástico. Por favor. Sim. E Bert, ele chama atenção da gente também com relação a uma outra questão, um outro tópico, uma outra lei, na verdade, que interfere nessa relação, que é o equilíbrio entre o dar e o tomar, né? O equilíbrio, a lei de troca nas relações, né? Então, esse equilíbrio, ele é muito importante ser observado, né? Eu nunca posso estar dando demais e pois eu posso deixar o outro em dificuldade na medida que ele às vezes não consegue retribuir da mesma forma, né? Então, está se observando, cada um tem num casal, na relação, cada um tem uma responsabilidade de 50% cada um, né? 50% um, 50% outro, igualitária, né? Então, na hora desse dar e desse tomar, é muito importante que isso seja observado. O dar, a gente sabe que é muito bom, né? Você dar um presente é melhor do que receber. Então, algumas pessoas criam o hábito de dar, gostam muito de dar, até porque o dar, ele nos permite devolver o que os pais nos deram. Inconscientemente é isso, né? O que os pais nos deram é um jeito da gente não pode retribuir lá para os pais, porque a gente não tem essa na relação com os pais, a gente não tem que retribuir, os pais dão sem medida, e a gente toma muito, e aí quando você vai para o relacionamento adulto, quando você adultece, você quer, na relação de casais, você quer dar, acontece muito isso. Esse desequilíbrio, às vezes, entre o dar e o receber, é o que a gente mais vê nos atendimentos, nas constelações, né? Às vezes a pessoa chega, ela fala, olha, eu não sei o que acontece, sabe? Eu faço tudo por ele, eu faço tudo por ele. E aí a gente já vê de cara, né? Ela faz tudo por ele, não era para fazer tudo por ele, né? Era para ser equilibrado, né? O outro, quando ele não consegue retribuir, quando ele não consegue tomar e retribuir, o que acontece? Ele acaba se afastando, ele acaba indo embora, ele acaba ficando numa posição inferiorizada. Só receber, tem pessoas que só gostam de receber, né? Então, uma criança, ela não quer crescer. Ali naquele adulto tem uma criança que ela quer permanecer pequena, recebendo. E tem aqueles que só gostam de dar também, né? Então, ele tem medo de se sentir culpado, né? Devedor. Então, talvez ele tenha herdado alguma culpa sistêmica aí e ele tenta se libertar dando e dando. Então, a gente observa muito, muito isso nas constelações, né? Nas terapias de casais. Quer falar alguma coisa, Vanildo? Quer comentar a respeito da psicologia, como ela vê esse equilíbrio? Sim, sim. Tá falhando um pouco, mas dá para ouvir minha voz, né? De vez em Sim, tá, eu estou ouvindo. Não sei, quando com a pessoal, gente, tela. tá dando para ouvir Vanildo direitinho? Acho que sim. Eu Alguém, por vou favor, tentar dá falar aqui, ela tá. um feedback para a gente, se vocês estão ouvindo o Vanildo. Está falhando. Vanildo, voltou aí? Voltou? Ok. Bom, vamos lá então. Uma das queixas mais comuns, né? Ok. Uma das queixas mais comuns é realmente essa queixa entre no escritório e essa. Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, pode prosseguir. De Estou te vez em quando ouvindo. trava a tela.
eu estava te falando, a maioria dos casais que aparecem e as maiores queixas estão norteadas por isso. Olha, eu faço tudo, os dois fazem tudo. Os dois dão tudo, que estão sempre achando que o que ele faz é maior do que o outro faz, né? Ou que é mais importante. Então, essa é uma das principais queixas que a gente nota. A percepção dos dois, os dois estão certos, né? Os dois estão certos. O mais importante de tudo isso é entender as diferenças. Você não tem times, né, iguais. Você vai ter tempos diferentes, você vai ter formas diferentes de lidar com essa relação. Vocês são diferentes. Como eu falei há pouco, da outra, a outra unidade que chegou para fazer para essa, né, nessa relação, e é uma outra unidade completamente diferente. E uma das. Tá ouvindo, Gilma? Tá legal? Tá dando para ouvir? Estou ouvindo, deu uns cortezinhos, mas estou dando para ouvir. Ok. Então, uma das coisas que a gente percebe é isso, que o reconhecimento das diferenças, eles têm que ser trabalhados de uma maneira melhor. É diferente? É. Cada e recebe o quê? O que pode, da maneira que tem. Né? O que é mais apropriado? Outro dia fizeram essa pergunta. Olha, eu trabalho muito, ela trabalha menos. Olha, eu ganho mais, ela ganha menos. Né? O que é o importante no dar e receber? São sentimentos. Os sentimentos que são mais importantes. Não é quem trabalha mais, quem trabalha menos, atitude, mas sentimento. O amor, por exemplo, da relação, ele tem que estar em primeiro lugar. O amor tem que ser expressado em primeiro lugar. Então, quando a gente fala de dar e receber, quando a gente é namorado, quando a gente está em namorado, de repente não tem nada de material. Tem o dar e receber. Do quê? Do sentimento. Eu me apaixonei, ela se apaixonou, né? E houve todo um desenvolvimento a partir daquele sentimento, daquela relação. Então, quando a gente fala em dar e receber, nós voltamos do básico, na origem. Qual é a origem? É o sentimento. O que muitas vezes o marido quer, ou o cônjuge espera daquela relação? Ah, que o outro cresça. Então, ele quer puxar o outro. Ele quer que o outro vá mais rápido possível. Então, na tentativa de querer que o outro cresça, eu puxo o outro, mas o outro tem o tempo dele de vir. E eu preciso entender esse tempo e ter paciência com esse tempo do outro vir. Às vezes, o outro fala assim, ele está rápido demais. Eu não consigo acompanhar ele, né? E nem tudo que ele faz, eu acho que eu gostaria de fazer. Né? Então, são tempos diferentes. E para esses tempos diferentes, o que é mais importante? Qual é a moeda da relação que vale? É o amor. É o amor pela qual tudo começou. É o sentimento. É o querer bem o outro, é acolher, dar prioridade, melhorar o grau de conexão. Depois nós vamos falar um pouco disso, né? Não é a hora. Mas ampliar a conexão dentro da relação para que aquilo se desenvolva, se fortaleça e possa evoluir. Ok? Tem casos, por exemplo, a gente está falando aqui, não é, como eu falei no início, aquele que vai dar, né? Tem casos, por exemplo, que a pessoa fala, olha, não é isso que eu gostaria, que eu quero para a minha vida, ou é uma pessoa bacana, tudo, mas não é essa relação que eu gostaria, enfim. E aí a relação, ela termina, né? Mas... A Francine está pedindo para você repetir, Vanildo, se você puder brevemente falar mais um pouquinho. Ela disse que falhou um pouco, a Eliângela também. Né? Ok. A questão do dar e receber, a gente tem ela dentro da psicologia positiva, né? A interpretação pelo grau de conexão, pelo sentimento criado. E na relação, o mais importante é esse sentimento. Não é a obrigação do casal, não é aquela questão de exclusividade, não é a questão material
né? Além disso, né, tudo vai ter a questão do sentimento, do ser. E foi isso a origem. O que originou a relação foi o sentimento. Aquele sentimento que houve lá no começo, que ele é a base da energia do casal, e daquela relação. Então, quando você chega num determinado estágio, de evolução dessa relação, qual é a prioridade? Volta-se para o grau de conexão para ver esse sentimento. Então, não tem quem está certo, quem está errado, não tem quem trabalha mais, quem trabalha menos, não tem quem faz mais, quem faz menos, né? O dar e receber, que está sendo bem colocado, é um estudo muito interessante do Bert, né? Dessas famílias, né? Esse estudo é muito profundo, então esse dar e receber, ele é um equilíbrio, ele torna um equilíbrio dentro da relação, ele faz com que a relação se torne mais equilibrada, né? E não só no aspecto da divisão de uma tarefa ou de um fazer, mas principalmente no sentimento, no acolhimento que um tem com o outro na relação, ok? Eu acho que foi isso que eu tentei falar no Fechou. sentido, ok? Sim. É, a Cíntia colocou ali. Quem lava mais louça na pandemia, tem que ter equilíbrio, né, Cíntia? É isso mesmo. Outro ponto que ele chama atenção, gente, para a gente, muito interessante, é com relação a você querer um parceiro, né? Querer mudar o outro, tá? Querer que o outro seja diferente. Quando os dois se encontram, eles são diferentes. E essa diferença, o que eu tenho diferente, o que você tem diferente, é que nos atrai. São as nossas imperfeições, as nossas diferenças que chamam a atenção, que nos une. Não é isso? Então, começa dessa forma. Daí a pouco, passa um pouquinho, começa a não querer, a não aceitar que ele é diferente. Querer que ele seja, que ele se transforme, que ele mude, que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele goste disso, que ele goste daquilo. Né? Ela gostava de dançar quando eles namoravam, eram solteiros, eles se casam, ela quer continuar dançando, ele não. Tá? Ele gostava de jogar futebol, e ela aceitava numa boa quando eram namorados. Daí a pouco, casou, ela já não quer que ele vai jogar futebol. Ela quer mudar o jeito de se vestir, né? Até mesmo o jeito de falar, muitas vezes. A gente vê em atendimentos isso. Então, o que Bert nos diz a respeito disso? O apreço. Nós precisamos reconhecer o diferente. Nós precisamos amar o diferente. Nós devemos ter apreço pelo diferente. O que é ter apreço pelo diferente? É reconhecer que o outro ele tem o mesmo valor, embora seja diferente. E aí ele fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala: o diferente é igualmente válido. Vocês já imaginaram se nós fôssemos todos iguais? Que tédio que seria, né? Se eu querer que você se transforme e seja igual eu sou, né? Ou o contrário. Então, esse é um dos entraves, uma das dificuldades que deve ser superada, que deve ser olhada com muito amor, né? Foi por esse homem diferente que tem essa postura, que gosta disso ou é dessa forma, que eu me apaixonei. Por que agora eu quero mudá-lo, né? A gente sabe que evolui, que é um processo e que a gente evolui todo o tempo, né? E que é importante as mudanças, elas são bem-vindas, né? E ai de nós se não pudéssemos mudar, né? Mas características, posições, gostos, se a gente acaba querendo transformar no outro, fazer que ele seja igual a gente, querer cobrar essa mudança, cobrar essa transformação, é doloroso e acaba distanciando o casal. E Danildo? é um processo de querer reeducar o outro, né? Como você mesmo fala, né? A Zima fala sobre isso. Eu estou querendo reeducar o outro, estou querendo que o outro passe por aquilo que eu acho que é o certo. Na minha percepção, eu quero que o outro tenha a mesma percepção que eu tenho. E às vezes ele não tem a mesma percepção. A percepção dele é diferente da minha, né? Ele não consegue, o ponto de vista dele é diferente do meu. Então, a maneira pela qual eu entendo isso, né? Eu falei com um casal recentemente sobre esse assunto, né?
E eu falei assim, pro marido, né? Eu falei, ela tem o tempo dela. Você tem outro tempo. Você pensa de uma outra maneira. Não é que ela está errada e você está certo, né? São tempos diferentes. Então, você conheceu ela, ela era assim, né? Ela tinha o jeito dela, tinha a forma dela. E você, de repente, está evoluindo por uma determinada área, está crescendo, isso acontece muito nos casais, né? Às vezes um começa a ter um conhecimento maior sobre alguma área, começa a se desenvolver mais, e ele cobra que o outro também esteja naquele estágio. Uma coisa é eu estimular o outro, uma coisa é eu querer que o outro ele cresça, eu estimule para ele crescer, outra é venha a qualquer preço, eu venho de qualquer forma, se ele não vier, ele está errado, eu estou certo, eu estou evoluindo, ele não está evoluindo, isso é muito comum de acontecer. Né? Eu tive um depoimento de um casal que a esposa chegou para mim e falou, né? Falou assim, mas ele não tem ambição, ele só quer ficar dessa forma, desse jeito. Eu tenho ambições, né? E aí eu falava com ela, eu falei assim, olha, as ambições dele ele tem, só que são outras ambições diferentes da sua. E de repente, como casal, vocês precisam alinhar isso ou não. Esse respeito pela relação, né? De repente não é o que ela quer, o que ela esperava, mas dentro daquela relação é o que se tem. Então essa humildade em entender o que se tem, né? Em torcer pelo outro, estimular o outro, mas respeitar o tempo do outro é fundamental. Para que a relação ela tenha uma harmonia Nessa, melhor. Não que ela vai ficar equilibrada, ela não fica equilibrada. Ela não é diferente, né? Mas ela tem uma harmonia melhor, ela tem uma conciliação melhor, uma negociação melhor, um termo que a gente usa, né? A Zima vai falar sobre isso. Existe uma negociação melhor dessas percepções. Ok, meu? Tudo sim. bem? Ok? Posso prosseguir? Sim. Então, gente, oi? Posso prosseguir, Vanildo? Pode, pode. Você fechou? Sim. Então, ele chama, gente, agora eu vou falar um pouquinho a respeito, Bert Hellinger fala que é um tópico que ele chama atenção para a gente, que ele fala que é a principal condição que o amor dê certo. Tudo isso que a gente falou é de suma importância, interfere, a gente vê nos atendimentos aparecerem essas questões com muita frequência, mas uma das questões mais fortes que ele coloca e realmente acontece é a questão da sexualidade. Tá? E ele mostra assim, que às vezes, a gente escuta muito uma frase até hoje, ele fala até, né, no livro essa frase, ele fala assim, olha, os homens são acusados de que eles só pensam naquilo, e os homens pensam certo, sabe? Ele fala, os homens pensam certo. Porque os homens estão pensando, quando eles pensam no sexo, eles estão pensando na ligação, numa ligação maior do casal, não só numa satisfação. Tá? Então, ele coloca, a gente percebe, né, a gente sabe que a sexualidade, ela nos conecta com uma energia, com a energia do universo. A sexualidade é um movimento cósmico. Né? E a humanidade ela não existiria se não houvesse a sexualidade. Então, é um movimento muito forte. Nós existimos graças à sexualidade. Né? E o casal que não existe sexo, ou que está em sexo de forma que não satisfaça um ou outro, né? Ele é difícil ele prosseguir, é difícil ele conseguir se conectar verdadeiramente, pois é através da sexualidade que a gente consegue consumar o amor. E aí, Bert ainda brinca, ele fala assim, o sexo é maravilhoso, né? Se for com amor, então é perfeito. Né? E eu acho que ele está muito certo, porque os casos que a gente recebe são muitos a respeito, reclamações a respeito disso, né? Dificuldades que os casais têm a respeito da sexualidade. E muitas vezes a gente sabe que isso está ligado a alguma
dificuldade sistêmica, alguma repetição sistêmica, alguma ligação, alguma dor, um nó mesmo, embolamento sistêmico, que dificulta essa questão sexual entre os casais, né? A questão do libido, e a gente sabe que ocorre muito, né? Uma ligação com a mãe, um movimento interrompido em relação à mãe, ou em relação ao pai, pode estar dificultando, pode estar causando, e por isso muitos casais olham para isso com muito amor. Se não é nenhum problema orgânico, então cai para o problema sistêmico. E a sexualidade, então, ela se desponta, né, como a principal, né, o principal elemento para que o amor dê certo. Vanildo? Posso falar? Sim. Esse é o principal. Nós somos humanos, biológicos, químicos, né? O sexo é natural. O sexo, ele é a base da relação, né? Então, quando você tem, por exemplo, o começo da relação, você tem pela atração, pelo grau de conexão no olhar, no tocar, né? Até ela se efetivar na relação sexual. Então, ela tem todo um passo para aquela relação, onde os dois, a unidade 1 com a unidade 2, ela se torna um só. Quando é que nós nos tornamos só? No ato sexual. É quando a mulher, ela encaixa, o homem encaixa na mulher. Então, esse ato sexual, onde ele se torna um só. Os dois estão no mesmo ritmo, na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma energia. E isso que gera a vida. É isso que o universo trouxe para a gente, o presente. É isso que a vida da relação é essa, do ato sexual. E quando, como você colocou muito bem, quando existem as dificuldades, qual é que é o aconselhamento, qual que é a indicação? É para que um ou outro, dentro desse processo, né, de dificuldade, que ele procure ajuda. Que ele procure ajuda. Ajuda de terapia, ajuda de uma intervenção, né? Para que ele tenha o desenvolvimento disso realmente de uma forma natural. Que às vezes tem algum impedimento, alguma interferência de um padrão sistêmico, de uma repetição, né, de uma familiar, ou algum trauma. A gente não sabe como que foi o histórico da pessoa, para que ela chegasse naquele momento e de repente ela não tivesse uma relação adequada, natural, né, uma relação que de repente até começou de uma maneira boa e de repente até não ficou. Tem que ter esse entendimento. Mas o fato é que o grau de conexão, ele se dá não pelo olhar, não pelo toque, mas pelo encaixe na relação sexual. Né? Então, esse encaixe é muito importante para dar longevidade a essa questão da relação. Ela amadurece, ela floresce, segundo Bert, né, e muitos autores, né, Freud mesmo, né, através da psicanálise, trabalhava muito essa questão, né, da importância da atividade sexual. Então, a orientação é sempre quando o casal vem, a gente cuidar dessa parte, porque essa parte foi o que deu origem à relação. Lá atrás, o que deu origem foi esse grau de conexão. E esse grau de conexão, ele se liga numa frequência maior quando encaixa no ato sexual, onde os dois, a unidade 1 com a unidade 2, ficam um só, ao ponto de falar, ô meu amor, ô meu amor. Eles falam a mesma língua, eles falam na mesma sintonia, na mesma frequência, eles concordam, eles falam sim para o outro. Um fala sim, o outro fala sim, e não é na hora do casamento, é na hora da relação sexual. Ok? Acho que falhou aqui, bloqueou o meu aqui. Não, deu para ouvir, está ouvindo direitinho. Eu, pelo menos, acompanhei bem, não teve quebra, não. Aí eu quero aproveitar e falar o depoimento da Nani e do Otávio, nossos afilhadinhos de casamento, né? Ela coloca, eu e Otávio sempre fomos muito diferentes, e isso fez com que evoluíssemos juntos, cada um ensinando ao outro dia a dia. Então, com apreço, né, Nani? Reconhecendo as dificuldades e ajudando no crescimento do outro. Isso é que é um processo de relação bem sucedido, né? Pelo menos estou começando muito
Posso fazer uma intervenção aí, que eu conheço os dois também? Hum, Posso? Posso fazer uma pode? intervenção? No casamento da Nani e do Otávio, uma das coisas muito bonitas que a Simone colocou, né? Foi que um era água e o outro era óleo, né? Que eles eram diferentes, mas que eles se completavam. Então isso diz tudo. Isso mostra que nós somos diferentes, né? E que nós precisamos não só respeitar, mas conviver com essas diferenças de uma maneira muito assim amorosa, muito mais acolhedora, como eu falei, sem ter que desistir, sabe, das pessoas. A gente está desistindo muito fácil das pessoas. A gente às vezes precisa de um tempo maior para poder amadurecer e florescer uma relação. E é uma relação, como a gente colocou no começo, não é uma relação de uma pessoa com a outra simplesmente, é nas relações que você tem. Nas relações que você tem. Nós precisamos amadurecer essas relações. Nós estamos falando aqui de relação de casal, né? Mas serve para todas as relações. É pai com filho, irmão com irmão, é relação minha com os meus pais, né? Serve para todas as relações. Ok? E, e nesse processo, né, a gente vai falar o último item, que é, gente, é deixar a própria família, né, e negociar novos princípios. Quando nós começamos, nós chegamos os dois, mas a gente não chega sozinho, né? Se engana quem pensa que chega sozinho. Aqui atrás de mim, olha, aqui atrás de mim tem mamãe, papai, tem meus irmãos, logo atrás tem meus avós, do lado de um, do lado de outro, tá? E aí aquela fileirinha, ou seja, toda a nossa ancestralidade. Junto com ela, toda uma memória celular, todo o nosso campo morfogenético, né? Nossas crenças, nossas dificuldades, as derrotas que eles passaram, os sofrimentos, as exclusões, né? Tudo de bom e de ruim, está tudo esse lado ali. Eu venho trazendo isso. Costumes, hábitos, e aí vem lá, né? O outro com a mesma coisa, ele com os pais dele, aqui atrás, né? Uma enfileirada, os irmãos, e aí vai muitas gerações. E tudo isso chega juntinho com a gente, né? Se engana quem pensa que chegam só os dois. E quando chega, eu trago tudo isso junto, né? E aí, para a gente observar a questão do equilíbrio, aqui nesse item a gente vai ver equilíbrio, vai ver pertencimento, vai ver hierarquia, tudo isso vai contar, né? Por que que tudo isso vai contar? Porque eu estou chegando e eu tenho que amar o outro, amar a família dele, amar todos que vêm junto. Aí isso parece meio clichê, meio amar todo mundo que vem junto. Como que eu tenho que amar todo mundo que vem da família dele? Exatamente assim. Para que dê certo, eu tenho que casar também com a família do cônjuge. Gente, eu tenho que casar, mas eu não preciso levar para casa, não se assustem não, tá? Eu tenho que reconhecer, eu tenho que honrar. Por que que eu tenho que honrar? Eles são uma fonte de vida. Ele chegou aqui até mim porque eles trouxeram a vida até eles, até ele, né? Então, essa bagagem que ele traz, eu posso não concordar, eu não tenho que achar tudo perfeito, tá? Mas eu não tenho que afrontar, eu não tenho que desrespeitar, eu tenho que olhar com amor. São simplesmente diferentes, né? E aí Bert usa uma frase que eu acho assim magnífica. Ele fala: e que nos deixemos enriquecer mutuamente pela família do outro, né? Então, não é só a minha família que é boa, não é só a referência da minha família que eu tenho que ter, eu tenho que respeitar a família dele, eu tenho coisas boas na minha, ele tem coisas boas na dele, né? E aí, quando a gente se encontra, para que dê certo, a gente vai negociar novos princípios, tá? A gente não precisa pegar tudo que a família traz, né? A gente vai olhar, vai respeitar e vai deixar com eles o que é deles. E aí eu vou entrar, vou pegar o que eu achar interessante, importante, que for necessário, que for preciso, e aí eu vou construir, nós dois juntos, novos princípios, tá? Que vão valer para minha família. E as duas famílias de origem que ficaram para trás, elas vão continuar aqui, com a energia dela, com a força dela.
e com o meu respeito, com a minha gratidão, honrando e reverenciando, porque eles trouxeram a vida até a gente. E se a gente está aqui e pôde se encontrar, gratidão a todos eles, a gente deve dizer. É o, Ok, Vanildo, você quer completar? é o reconhecimento à imagem do outro, o reconhecimento a tudo que veio junto com ele, né? Esse reconhecimento, essa vez. Como eu falei, às vezes acontece muito, né? Da esposa não gostar da sogra, ou o esposo não gostar da sogra, do sogro, né? Ou ter algum irmão na família que o outro não gosta e assim por diante. Como eu falei, a gente pode até não concordar com os comportamentos, não gostar das ideias, não gostar de determinadas atitudes, né? A gente, na verdade, é o que é. O que ele trouxe aquilo. Ele está trazendo o que ele tem. Né? Os antigos usavam muito o termo ovelha negra da família, né? Para uma pessoa que ela era diferente, ou ela pensava diferente, ou ela destoava do padrão, né? Então eles falavam uma ovelha negra. E aquele acabava sendo a pessoa não pertencente àquele sistema. E ele precisa pertencer, ele faz parte daquele sistema. Para que o sistema ele seja forte, para que ele fique forte, ele tem também todo um contexto por trás dele, né? De coisas que funcionam maravilhosamente bem, coisas que não funcionam. Aí vem aquela questão da humanidade. Então eu honro aquele irmão, por exemplo, dela ou dele, que é um desequilibrado, ou tem alguns problemas que ele trouxe com ele, né? Eu honro o pai dela, que é um alcoólatra, ou a mãe dela, que teve um passado negro, sabe? Eu honrar a linhagem dele é muito importante, porque foi dali que ele veio. Foi dali que ele veio. E muitos dele vivem através dele. Ele é o fruto, ou ela é o fruto de uma grande árvore, né? Que está por trás dele, que são seus ancestrais, com toda a sua linhagem. Então, essa reverência, esse respeito, vai tornar com que a pessoa ela se sinta melhor. Então, note bem, isso ressona para a pessoa. A pessoa se sente melhor à medida que ela trata todos de uma maneira bacana, amorosa, né? Às vezes ela evita até ter um contato porque ela respeita até o estado do outro. Às vezes ela até evita ter um contato, mas ela honra a família do outro. Ela não fala, olha, seu irmão é assim, ou seu pai é assim, ou sua mãe é assim, né? Aí a gente tira aquela questão, ou evita aquela questão dos julgamentos. A gente tem gratidão, tem um reconhecimento por tudo aquilo que trouxe aquela pessoa para mim. Ele é o conjunto daquilo. Ele é o conjunto daquilo, ele tem tudo aquilo dentro dele. Biologicamente, espiritualmente, como você quiser. Ele é o conjunto daquilo que gerou ele. E isso a gente precisa honrar para a gente ficar em paz, para a gente ficar mais confortável. A gente tem que tratar aquilo tudo com muito amor. Como eu falei, mesmo a gente às vezes mantendo uma distância, fala assim, aquilo está nocivo hoje, está negativo. Se eu ficar perto, eu atrapalho, é pior. Então, às vezes, uma postura amorosa é a postura de você ficar observador. E se precisar, eu Sim, vou... Ok? e às vezes é mais fácil até a gente julgar. A gente se esquece de olhar a história deles, o destino deles, o que eles passaram, quais as dificuldades, né? Quais as dores que eles trilharam nesse caminho. Quando você olha a família de origem com amor, né? Com o mesmo amor, com o mesmo apreço, com o mesmo reconhecimento que você tem pelo marido, né? Pelo casal, pelo seu cônjuge, o que acontece? Esse amor que você sente, ele reverberar, ele irá reverberar, né? Você, às vezes, tem casos, a gente recebe casos, de que numa constelação os pais são separados, os irmãos são separados, os tios são separados. Então, existem vários casos da família que são separados. É o padrão de repetição. Inclusive, nós pensamos em fazer uma live a respeito disso futuramente, né? Então, o que acontece? Quando eu olho com amor para essa família de origem, tá? Eu estou dando uma oportunidade, eu estou incluindo, eu estou olhando com amor o que eles passaram, e eu estou incluindo essa família de origem,
né? Então, eu estou trazendo energia, tá, boa para o meu sistema, eu estou permitindo que esse sistema se fortaleça e que exista paz, né? Que esse entrelaçamento de energias que a física quântica explica bem, ocorre nos sistemas, né? Quando a gente toma esses cuidados, quando a gente olha com amor, quando a gente permite que essa família de origem chegue até a gente, então a gente está fazendo um bem muito grande, não só para a gente, mas para todo o sistema. Só lembrando aí do seu... Ok? Você dá uma olhadinha no horário. O Marcelo também... Sim. Nós fechamos agora o último tópico, e aí eu vou convidar vocês para a gente fazer um exercício sistêmico. Se o Vanildo tiver alguma colocação. Não, eu só queria, assim, falar a respeito desses padrões, que foi um estudo muito rico, né? Do Bert Helling, que ele fez com várias famílias, como o Zima comentou no começo. Assim, bacana. Nós temos vários tipos de intervenções hoje, né, para desenvolvimento pessoal. Um deles é a constelação familiar e sistêmica. E é uma experiência maravilhosa, né? Nós temos aí a linguagem hipnótica, a psicologia positiva, que é um braço da psicologia tradicional, cognitiva. Nós temos aí a neurosemântica, que são importantes para fortalecimento pessoal, por uma consciência mais apurada daquilo que é a tua vivência, para que você possa ficar mais equilibrado. Uma das coisas que eu gostaria assim, de deixar de palavra final, se você me permite, que eu acho assim, muito importante, é a importância de você cuidar muito da unidade 1. Né? Lembra? Eu falei, ó, existe a unidade 1 que é você, existe a unidade 2 que é o outro, a outra parte da relação, e existe a unidade 3, que é uma unidade nova criada por essas duas unidades. Então é muito importante que você priorize muito cuidar de você, do seu estado emocional, do seu estado espiritual, da sua questão física. É importante que você possa priorizar você e não cobrar o outro para que ele esteja no seu tempo, como a gente falou aqui o tempo todo, né? Mas priorizar você, porque você forte, você conduz o processo, você ajuda, inclusive o outro na dificuldade dele. Então tem muita gente que quer que o outro faça, né? Não, cuide de você primeiro, fortaleça você, estimule o outro, e isso vai acabar ressonando na relação, na unidade 3. Né? E veja isso de uma maneira desapegada. Por que é importante isso? As pessoas na nossa vida são presentes. Esposo, esposa, o cônjuge, né, de uma maneira geral, ou filhos, são presentes na linha da vida. Eu atendi um rapaz há 2 semanas atrás e ele ficou durante 16 anos casado e ele separou tem 4 anos. E ele está no processo de não aceitação até hoje, dessa separação. E eu passei para ele a situação anterior na linha da vida, né? Eu falei, quantos anos você demorou para conhecer essa moça? E aí eu conheci ela, eu tinha 27 anos. Aí eu falei, você tinha 27 e você viveu uma experiência com ela de 16 anos. E você tem 4 que você voltou a ter uma experiência agora nova. Né? Então, isso é a linha do tempo. É importante você se colocar na linha do tempo e ver como que é a sua vida. A sua vida não é o outro. A sua vida é a sua experiência na linha da vida. O outro é presente para você na linha da vida. Isso fica muito claro. Tem gente que fala assim, não, a minha vida é ele. Não, não, a sua vida é sua. Ela existia antes dele, ou antes dela. E é importante que esse entendimento fique claro, porque aí você vai dar prioridade para você cuidar de você, você ter autorresponsabilidade, você assumir essa autorresponsabilidade sobre você, e o outro assumir a autorresponsabilidade sobre ele. Que a vida é dele, a vida não é sua. Tanto é quando o casal se separa, ou quando um falece, né? Adivinha o que acontece? O outro tem que recomeçar. O outro tem que recomeçar, por quê? Porque a vida é dele.
Então, essa transcendência, a psicologia positiva, ela coloca, né, muito, uma maneira muito bacana, na linha da vida, a linha da vida é grande. A gente vai até o final da vida. Então, nós vamos receber muitos presentes. E como os estoicos falam, né, o movimento estoico da Grécia Antiga, né, eles falam o seguinte: tudo aquilo que foi dado para você durante a vida, os presentes que foram dados para você durante a vida, você vai entregá-los no final da vida. Porque a vida não é ter, não é seu, não é posse. Aquilo não é seu. É meu marido, é minha esposa, é meu. Não, não é meu. Está caminhando comigo. Está vivendo comigo. Está experienciando comigo um momento especial. Então, isso é ser, né? E não a questão da posse, de ter, né? De querer ter o outro, ser meu, o que a gente observa muito nas relações. Então, esse amadurecimento, só resumindo, né? Esse florescimento humano, ele vai se dar, a psicologia positiva trabalha muito em cima do florescimento humano, do bem-estar, da qualidade de vida, da maneira pela qual você tem uma evolução para ser feliz, esse florescer, né? É sustentado pela autorresponsabilidade, para você cuidar primeiro de você, para você ser útil para ajudar os demais. A responsabilidade é sua o tempo todo até o final da vida. Ok? Eu queria só fechar com isso, que eu acho que é importante, quando a gente fala desse cunho espiritual, né, que transcende completamente a questão da meu, é minha, do ter. Né? É muito mais interessante do que isso. É uma experiência. Por isso que a gente falou da importância dos relacionamentos. Às vezes você tem relacionamento com uma, duas, três pessoas diferentes durante. Tem gente que casa 5 vezes, tem gente que tem relacionamentos diversos. E todos aqueles relacionamentos têm elos de ligação, tem todo um contexto de experiência de vida, tem todo um amor, toda uma conexão. Isso é fantástico. Ok? Ok. É, Nós vamos passar agora para o exercício que eu preparei para vocês. É um exercício sistêmico. O exercício ele funciona como se fosse uma mini constelação. Costuma ser uma experiência muito bacana. E é uma forma de agradecer ao nosso companheiro, ao nosso marido, ao nosso namorado, né? E tá nos reconciliando também, caso nós estejamos infringindo alguma dessas leis. É hora de olhar para isso com muito amor, tá? Então, eu convido cada um para estar sentando de forma ereta na cadeira, fechando os olhos. Se seu marido está aí do lado, né? Muito bom vocês ficarem pertinhos, colocar as mãos em estado de recebimento, os pés no chão, relaxar. E aí você vai imaginar. Gente, eu não vou colocar música, porque como chiou da primeira vez, eu preferi fazer sem, tá? Importante, Imagine que você olha. Oi? importante que eles peguem esse momento como um momento especial, de uma tranquilidade maior, né? É um momento de uma introspecção, um momento de um exercício sistêmico. A preparação é muito importante para o exercício sistêmico. Então, sigam as orientações dela, porque com certeza isso vai contribuir muito para vocês, tá? Então, feche os olhos, respire profundamente, umas 3 vezes, tá? Inspire pelo nariz e expire pela boca, bem forte. Três vezes. Agora imagine que você olha para os seus pais e o relacionamento deles, assim como ele foi e é, com as dificuldades, talvez sofrimentos, brigas e possivelmente alguma separação. E você olha para tudo isso e diz: sim, sim para a maneira como foi, do jeito que aconteceu. E olhando para os seus pais, você agora diz: no que diz respeito ao relacionamento de vocês, eu aceito e não me meto mais. Por favor, me abençoe, para que eu possa ter um relacionamento feliz e saudável agora.
mesmo que eu precise fazer um pouco diferente do que vocês fizeram. E você se curva diante deles e recebe essa permissão. E quando você se sentir pronto, se vira para frente e ali está seu parceiro, ou parceira, ou seu futuro parceiro ou parceira. E olhando para ele, você diz: eu digo sim para você, exatamente como você é, sem o desejo de que você seja da maneira como eu quero. E veja como ele ou ela se sente seguro agora. E seu parceiro, da mesma maneira, diz para você: eu te aceito exatamente como és, sem projetar em você as minhas expectativas. E perceba como você se sente seguro neste momento. Agora você olha para o que está atrás do seu parceiro, a sua família de origem, a família a qual ele pertence, com diferentes costumes, com crenças diferentes das suas, com diferentes formas de pensar e diferentes maneiras de viver. E olhando todo esse conjunto, você pode dizer: eu honro você e me honro também. Eu honro tudo que te conduz e tudo que me conduz também. Eu amo você e aquilo que nos guia. E da mesma maneira, seu parceiro diz para você: eu honro você e me honro também. Eu honro tudo que te conduz e tudo que me conduz também. Eu amo você e aquilo que nos guia. E se posicionam lado a lado agora. A mulher à esquerda e o homem à direita, olhando um para o outro, e dizem: eu estou disponível para você agora. Eu estou disponível para você agora. E então conseguem enxergar o futuro que se apresenta diante de vocês. Os filhos, os projetos. E quando você se sentir pronto, sentir que absorveu toda a emoção presente nessa imagem, você pode terminar este exercício. Pode estar voltando lentamente, abrir seus olhos, para que a gente possa se despedir. Ok, gente? Foi bom para vocês? Então, antes de encerrar, eu vou pedir para vocês deixarem ou no Instagram ou no direct, tá? Um feedback, tá? De como foi, com sugestões, tá? Tudo é válido, é a nossa primeira live, para a gente poder, nas próximas, estar enriquecendo no que for possível, tá? Foi muito bom ter cada um de vocês aqui. Eu quero agradecer muito ao Vanildo por ele ter se disponibilizado em vir e estar participando conosco nessa conversa, trazendo o conhecimento da psicologia, que eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos. Muito obrigada, Vanildo. Eu agradeço a todos. Eu estou vendo tanta gente aqui bacana, que convive com a gente que a gente não vê tem tempo, né? Então, é com muito carinho, é com muita alegria que a gente trata esse assunto com vocês e de uma maneira, como eu falei no início, né, da live nossa, que a gente possa construir isso no tempo. Não é uma maneira pronta, né? Mas é uma construção no tempo. E tem muita coisa que a gente pode evoluir, enriquecer, aprender. E esse compartilhar, que eu acho que é o mais importante. Peça ajuda, compartilhe. Nós precisamos ficar mais juntos, né? Eu falo isso com meus coaches, com os grupos nossos, que a gente tem mais interação, né? Eu falei, a gente é muito só. Nós somos muito só.
Nós estamos lá junto à família, junto a amigos, nós estamos só. Nós vamos compartilhar esse tipo de conteúdo que tem a ver com o nosso desenvolvimento, com o nosso autodesenvolvimento. E para isso nós vamos pedir ajuda. Todos nós. Precisamos aprender, exercitar o aprender uns com os outros, né? E da minha parte, da parte da Zilma, nesse trabalho que a gente faz e na nossa vida pessoal também. Nós estamos abertos para poder recebê-los com o maior carinho, com o maior amor, como a gente sempre recebeu durante esses anos todos, tá? Beijo no coração de todos, não vai dar para dar um beijo em cada um, né? Mas quem conhece a gente sabe da alegria, sabe do carinho, do amor que a gente tem por vocês, tá? Um beijo muito grande e guardem o que a gente falou. Vai ajudar muito, com certeza, tá bom? Beijo grande. Pessoal, muita gratidão pela presença de todos, tá? Cada um de vocês que estiveram aqui conosco, sou muito agradecida. Vocês podem estar deixando perguntas, a gente não conseguiu as perguntas, a gente vai ter muito prazer em estar respondendo no privado, tá? A gente pode estar mantendo contato. E amanhã a gente vai estar divulgando já a nova live da semana que vem, dia 9, e eu espero vocês de novo aqui, tá? Um beijo grande no coração, gratidão a todos, tá? Que muito nos honraram com a presença aqui hoje. Beijo. Valeu. Até a próxima, pessoal.